Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Devido a alguns pedidos e a quantidade pequena da turma, eu resolvi fazer a gravação aqui via OBS, fazer um teste para ver se funciona certinho, para que a gente possa, caso o semestre que vem continue aí algumas aulas assíncronas ou não presenciais, a gente possa continuar fazendo as gravações e postando no YouTube. Assim sendo, eu vou falar sobre a avaliação, né? A ideia dessa unidade é propor uma avaliação diferente, já está lá no plano de ensino, eu comentei isso com vocês também no começo do semestre. E a ideia é que a gente faça a última avaliação das 4 avaliações, né? O planejamento, aqui é uma proposta de plano de aula, mas vocês podem pensar como plano de, de elaboração de qualquer outra atividade que tenha a proposta de apresentar algum conteúdo, de fazer uma apresentação em alguma empresa, fazer algum treinamento, tá? Então a ideia é pensar nesses pontos através de um tema que vocês devam conhecer ou um tema que vocês estão conhecendo e replicando isso para frente, tá? Vou abrir aqui a proposta, vou comentando e como sempre, como eu sempre falo também, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só me mandar ali uma mensagem. Quem tem meu WhatsApp pode mandar mensagem ou mandem por e-mail e aí a gente conversa. Mas a ideia é que seja bem tranquilo vocês estarem fazendo aqui. Bom, então tá aqui, né? Vocês têm a aula de hoje e a entrega até o dia 17. E qual que é a proposta dessa nossa avaliação? Vamos partir do princípio que após a formação de vocês, ou agora durante ao longo da formação, vocês tenham a possibilidade de estar lecionando, palestrando, gerenciando algum ambiente, né? Elaborando materiais de apoio, consultoria e demais atividades que competem à gestão. Logo, caberá a vocês a melhor abordagem e planejamento de uma proposta. A gente vai chamar de plano de aula, mas poderia ser qualquer outro nome que envolva a apresentação de algum conhecimento, tá? Quais são os elementos que esse plano de aula deve conter? Eu vou mostrar um exemplo depois. Ele deve ter, então, dados de identificação, né? Os dados de identificação de vocês, de forma geral, do que se trata, por exemplo, né, como se fosse esse cabeçalho aqui, a identificação. Não precisa ser nesse formato, tá? Esse formato é só eu estou dando de exemplo. Os objetivos, qual que é o objetivo geral da proposta de vocês, quais são os objetivos específicos. O conteúdo, né? Qual que é o conteúdo programático que será abordado, sobre o que vocês vão estar falando. E nesse caso em específico, vocês vão falar sobre algum conteúdo que a gente viu na nossa unidade. Tá? Ah, professor, qualquer tema que foi abordado na nossa aula. Desde ali de tecnologia, inovação na área de gestão e saúde, as questões abordadas referente a equipamentos médicos e diagnósticos, propriedade industrial, patentes, né? Tudo que a gente viu, a gestão sistêmica hospitalar, alguma coisa relacionada à palestra, aí, a questão das atribuições e competências do gestor, os desafios da gestão hospitalar na atualidade e o planejamento empresarial hospitalar. Todos esses temas que a gente viu, vocês podem escolher um tema e pensar como se vocês fossem dar uma aula e vocês vão apresentar esse plano de aula, esse planejamento de aula. Tá? Então tem que ser um tema voltado para o que a gente viu na aula. Depois, estratégias de aprendizagem. Né? Qual vai ser a forma que esse conteúdo vai ser apresentado? Quais são as estratégias que serão utilizadas para os envolvidos que aprenderem esse tema? Né? O que vocês vão fazer para que a pessoa entenda isso? Né? Recursos necessários, ou seja, quais são os recursos necessários para a aplicação dessa aula de vocês. E um ponto que é muito importante são as referências, né? Da onde vocês tiraram essas informações para estarem montando essa aula de vocês, tá? Basicamente são esses os pontos, então. Eu lembro que aqui também é uma oportunidade, ao fim do curso, para vocês estarem elencando as práticas que funcionaram com vocês ao longo do curso de aprendizagem, né? Vocês podem estar propondo até alguma prática que vocês não viram, que conhecem de outro lugar, alguma prática que funciona com vocês, que não funciona e pode ser aperfeiçoada. Tudo isso pode ser abordado dentro do modelo que vocês vão elaborar da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu tenho um exemplo aqui, vocês podem usar o mesmo modelo aqui, mas eu imagino que cada um utilize o modelo da forma que achar melhor. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Exemplo de plano de aula para avaliação final. Tema, planejamento estratégico, essa seria a minha aula, o meu exemplo, né? A data que ela vai ser dada essa aula,
a hora, né, a duração da aula, 60 minutos. Ah, professor, eu pensei numa atividade que vai valer 2, 3 dias, é uma atividade, tem uma avaliação para a próxima aula, enfim. Tá? Então aí vocês podem colocar a mudança. Dados de identificação, né, nesse caso eu coloquei aqui, ó, Instituto Federal, professor Robson. Vocês podem imaginar um cenário fictício aqui, né? Vocês como professores ou vocês como palestrantes, como consultores, técnicos, enfim. A disciplina, né, a quantidade total e o tema dessa aula de 60 minutos, que é planejamento estratégico. Aí eu tenho aqui, eu coloquei o item objetivos, né? Qual que é o objetivo geral, então? Apresentar introdutoriamente, em 60 minutos, né, as etapas de implementação de um planejamento estratégico. Os objetivos específicos, né? Iniciar a apresentação de conteúdo teórico das etapas, expor a utilização de ferramentas administrativas, propor a reflexão, o debate, a pesquisa. Conteúdo, né? Qual vai ser o conteúdo aqui que será abordado aqui, né? Introdução ao conceito de planejamento estratégico, definição sintetizada do processo administrativo, tipos de planejamento, a implementação de um planejamento, definição das etapas em 4 fases, e encerra-se com questões para pesquisa e debate. Estratégias de aprendizagem, né? Quais são as estratégias que serão utilizadas para que as pessoas entendam, aprendam esse tema? Aí aqui só um exemplo, né? Estratégia pode ser a aula no formato expositivo dialogado, um acompanhamento de um material elaborado pelo professor, questionamento, dúvidas e comentários são abordados e propostos. Então tudo isso tem aqui como um exemplo. Vocês não devem fazer igual, tá, gente? Peguem outras coisas, né? Ah, vai ser online, vai ser uma roda das emoções, enfim, só dando um exemplo aleatório aqui, tá? Pesquisem o que são estratégias de aprendizagem também que vocês podem estar colocando aqui. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Como é que vai ser avaliado esse conhecimento que vocês passaram para frente, né? De que forma vocês vão avaliar se a pessoa entendeu, se ela não entendeu, se ela merece rever aquilo ou não, ou se ela não quer rever aquilo ou não. E quais são os recursos necessários para que vocês possam estar fazendo esse treinamento, essa aula, enfim, né? Quais são os recursos que vocês vão precisar caso vocês queiram mandar esse projeto para frente. Vocês vão precisar do quê? Aqui eu coloquei, por exemplo, né, Google Meet, Siga, Ementa, internet, entre outros, tá? E as referências, né? Quais são as referências que vocês utilizaram para estar montando isso aí? Para estar montando essa aula, né? Então essa é a nossa avaliação, tá, pessoal? Ela foge desse normal justamente porque eu acredito que com a formação vocês vão passar por essas etapas, tanto na empresa, né, de estar elaborando treinamento, e outras coisas que cabem à gestão, seja qual for a área da gestão que vocês vão estar, tá? Então é bem, bem importante que fique claro isso. Às vezes os conceitos, os nomes podem ser alterados, mas as etapas, as fases do planejamento e você propor isso elaborado, né, de uma melhor forma e não feito no improviso é sempre um ponto importante, tá? Então estão aqui esses itens e nesse caso eu coloquei como obrigatório para que a gente tenha um norte. Quem quiser acrescentar mais alguma coisa pode acrescentar e cabe a vocês então só pensar num tema também, né? Dentro da nossa unidade curricular, dentre os tópicos que a gente trabalhou em aula. Beleza? Eu vou abrir ali a atividade, aí vocês têm até o dia 17 para entregar, mandem em PDF e aí eu faço as correções até o dia 19 e já mando ali os aprovados e os que estão em recuperação. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que não entenderam, é só entrar em contato comigo e eu explico melhor. Beleza? Até mais, vamos conversando.